Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor iniciante. E no vídeo de hoje, mais um videozinho de setup, onde a gente faz backtest e verifica a melhor forma de estar usando, um setup. E um dos setups que eu gosto muito, que na verdade é um dos que eu procuro usar, é justamente o setup que o Stormer usa também, que é o que ele chama de Adding dos Trades, né? Que seria média móvel exponencial de 8, média móvel exponencial de 80, os preços trabalhando acima das médias, né? Igual ele está fazendo aqui. Aqui também, basicamente. E os pontos de entrada, que ele chamou de preço, fechamento e reversão, que é esse ponto aqui. E, por exemplo, inside bar, que é esse amarelinho aqui. Né? Então, ele basicamente usa esses pontos. Ele plota o alvo dele, acaba sendo duas vezes, né, a amplitude. Então, por exemplo, aqui teria uma amplitude de 10% nesse inside bar. Nestes outros aqui seria bem menor, teria uma amplitude de 6%. Teria atingido o alvo. E nesse daqui também, 6,78, também teria atingido o alvo. Eu não vou explicar aqui assim muito o critério de decisão, de critério de entrada, né? Mas é basicamente no rompimento do próximo candle. Fez o amarelo, rompeu a máxima, tomou a posição. Só que aí tem um problema. Para esse backtest, a gente vai fazer o do inside bar. Eu vou mostrar alguns dados do inside bar, não do preço fechamento de reversão, tá? Preço fechamento de reversão posso trazer um outro momento. Mas qual é o problema? Em muitos vídeos dele, ele informa que um swing trade, por exemplo, o trader ele vai captar. Vou colocar de uma forma mais geral, digamos assim, que seria de 1,5. Vou colocar até 4%. 3,5%, 4%, né, aproximadamente. Mais ou menos seria isso. E qual é o detalhe? Né? Qual é o detalhe aqui que é interessante? Se você for fazer aqui uma projeção, né, você entraria aqui e sairia aqui. Ó, perceba. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês. Ó, perceba. Você teria tomado a posição aqui. Você teria tomado a posição aqui. Tá vendo? Teria saído aqui. Mas olha a porcentagem que você pegou. 10%. Então, o que eu percebi? Que justamente, na minha opinião, né, obviamente falando, para a gente usar a metodologia dele, que é uma metodologia que ele gosta muito de usar de volatilidade, por isso que são alvos mais curtos, 10% não é um alvo curto, certo? Mas usar essa metodologia de swing trade de 1,5% a 4%, a gente precisa fazer algumas alterações. Como aqui está o gráfico diário, eu pensei o seguinte, eu vou fazer um backtest e vou fazer a utilização e vou fazer a verificação para atender a essa porcentagem nos time frames, né, nos diversos time frames. E foi aí o que eu fiz. Eu fiz uma programação, não sou muito bom em programação, fui juntando uma programação de um de outro, vendo como é que fazia no Profit e consegui fazer. Não é tão difícil também não. Mas ó, o alvo duas vezes, certo? Amplitude do candle e a programação é justamente essa. Inside bar, né? A programação é justamente essa. Vou colocar aqui, ó.
inside bar, e a gente vai tomar todos os trades, basicamente falando, para inside bar. Eu fiz o backtest para o gráfico diário. Dá resultado, obviamente, mas ele dá resultados em situações. Esse daqui é um outro backtest, certo? Esse daqui é para time frames menores, 60, 15, 30 e 10. Você vê que para o gráfico diário ele nem roda a compra das posições. Até porque ele tem uma opção aqui para fechar a posição no final do dia. Basicamente falando. Mas também dá para tirar isso, é só apagar essa linha aqui. É simples. No gráfico diário funciona. Obviamente que é um trade que demora um pouco mais, mas ele vai funcionar nesse tipo de situação aqui. Perceba que a média móvel, ele vai funcionar melhor, né? Perceba que a média móvel está bem inclinada e a outra também. Se você pegar uma situação, por exemplo, como essa, se ele romper aqui, tem uma chance dele fazer uma chance maior dele não atingir seu alvo ou pegar o seu stop, né, basicamente falando. Esse setup ele vai performar no gráfico diário atingindo esses critérios aqui com a média móvel bem inclinada. Aí realmente ele vai funcionar muito bem, né? Ó, tá vendo? Média móvel aqui, ó. Quando ele fechou esse candle aqui, você colocou a ordem aqui, ó. Média móvel aqui, como é que tava? Ó, média móvel aqui. Como é que tava? Funcionou, mas ele tem uma chance maior de dar um violino, porque aqui ela já estava caindo, entendeu? Então, eu fiz justamente esse backtest para a gente poder colocar à prova isso. Testei alguns time frames, não deu certo, não foram satisfatórios, e o time frame satisfatório foi o de 60 minutos. Que é justamente tirar isso aqui para não fechar as posições, certo? E vamos ver. Ó. Para ele, ele funcionar, vocês vão precisar ter esse alvo Fibo 200 aqui. Senão ele não funciona, certo? O backtest ele não funciona. Então eu vou... Quem quiser, basta me mandar aí um comentário informando que eu mando a programação, né? Manda o e-mail para mim ou alguma coisa assim, né? Pega o meu e-mail aí no canal e me manda, que eu mando de volta com a programação e também a programação desse abo Fibo 200. A única coisa que eu peço é que se inscreva no canal para ajudar, deixa o like, né? E tudo para poder compartilhar o conteúdo, que é bem interessante. Vamos para estatísticas. Eu fiz as estatísticas de alguns ativos, que são esses aqui. São ativos que tiveram boa performance, mas não são os únicos, certo? O Ibov, ou por exemplo, os ativos que nem fazem parte do Ibov também, muitos deles vão ter boa performance. Então você tem que testar para ver realmente o que é interessante para você. Por exemplo, às vezes você não gosta de operar BTOW, você prefere B3SA3, então você vai lá e roda o backtest para ela, né? E faz os testes. Mas perceba que na azul aqui de 2015 até 2020, e também outro detalhe, ele é um backtest para... Ele funciona melhor para papéis que são seguidores de tendência. Papéis que são de volatilidade, por exemplo, TRPL4, ele não funciona bem porque ela dá muito violino, né? E o stop ele está na mínima do candle anterior.
do inside bar, ou pode ser no do inside bar, ou pode ser na mínima do candle anterior. Nesse caso aqui, eu coloquei, deixa eu até checar o que deu um stop aqui pra gente ver. Nesse caso, ó, por exemplo, esse aqui deu stop. Nesse caso está na mínima do candle anterior ao inside bar. Certo? Então, vamos lá. Perceba, saldo líquido, que foi o que você ganharia, né? Todo esse tempo você teria feito R$12.780. Teria tido um prejuízo desse, mas um prejuízo de 19 mil, mas o seu lucro bruto foi 32, então seu saldo foi 12. O fator de lucro, deixa eu fazer aqui com uma linha menor. Fator de lucro 1,65, teria feito isso. Percentual de operações vencedoras, perceba, não é alto, em torno de 50%. O drawdown foi bem baixo, 13%. Certo? E a razão aqui da média do lucro pelo prejuízo deu em 60. Então, o setup, né, Eden dos trades, usando um ponto de entrada chamado inside bar, que é o que a gente está testando, ele funciona muito bem para azul. Vamos ver agora aqui, deixa eu mudar o ativo, colocar bid 4. Vamos ver como é que performa para o bid 4. Olha lá. Também performou bem. 4.000. Fator de lucro 1,68. 57% das operações foram vencedoras. Drawdown também 19%, bem contido, então é um drawdown muito interessante. Vamos para mais um. Qual 3? Perceba que já não é tão interessante, porque ele teve um drawdown de 47%, percentual de operações vencedoras 52%. Né? Então, a razão média do lucro aqui foi 1,09 só. Então, ele não ficou tão interessante assim. Você teve um prejuízo bem mais alto, tá vendo? O drawdown aumentou, você teve um prejuízo bem mais alto, mas ainda assim ficou no positivo. Vou mudar aqui o ativo agora. VEG. E o teste é só na ponta da compra, tá? As médias precisam estar cruzadas e os preços acima das médias. E o outro candle, o critério é esse. O outro candle, pelo menos o critério que eu coloquei. E o outro candle, assim que fez o inside bar, ele precisa romper a máxima do inside bar. Se ele não romper, por exemplo aqui, estava acima e ele não rompeu. Então não caracteriza. O que você pode fazer é colocar a ordem de compra aqui, por exemplo. Ó, aí ele não rompeu, aí você coloca para cá. Ele não rompeu, aí você coloca para cá. Aí você vai abaixando, certo? Para ir pegando. Mas eu não gosto muito. É mais interessante fazer isso de ir abaixando quando ele está caindo assim. Você vem abaixando até pegar um ponto mais embaixo, digamos assim, para alta. Olha lá o VEG. Fator de lucro 1,49, 54%. Todos os backtests giraram em torno de 54%, 60%, 52%, mais ou menos. Drawdown bem mais alto. Ainda teve um lucro interessante, mas o lucro é maior aqui também, até por conta do valor da ação, né? Então acaba que isso aqui aumenta também, mas não ficou tão interessante como a Qual 3, né? Vamos para PPAC 11. Bem mais interessante. PPAC 11 bem mais interessante. 10.000, 1,41, 48%. Você vê que a porcentagem das operações vencedoras não é alto. Drawdown aqui bem mais baixo também, 34%. Então também já ficou mais interessante. E a razão
Lucro prejuízo 1,52. LW. Aí o LW, como ficou perfeito. Percentual de operações vencedoras, 70%. Razão, 1,45. Fator de lucro, 3,42. Quando você ganha, basicamente, você ganha 3,42 vezes o valor, digamos assim. Aqui o saldo líquido bem alto, drawdown extremamente baixo, é um papel extremamente direcional, então LWSA3 ficou muito interessante. Vou até colocar aqui. SA3. Vamos ver outro. Prio também, que é um papel bem direcional. Também. Drawdown 15%. 0,31, 61% das operações. 2,14. Também no lucro. Um backtest aqui de 5 anos. Então, também colocamos Prio aqui na lista, né? Prio 3, também bem interessante. G Magalu. Também bem interessante. 1,84, 60%. 1,20 da razão. 17% drawdown. E BTOW3. Vevar também funcionou bem, porque é bem parecida com a... bem direcional, né? Ó, Vevar 3 também. O BTOW. Ó, 8%. Perfeito. 56%. Então, para atingir essa porcentagem de 2 a 4% nos backtests, perceba que a gente precisa usar o gráfico dos 60 minutos. Certo. Ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Entrou aqui. Olha lá, ó, 3%, tá vendo? Para a gente poder pegar trades de 2 a 4%, a gente precisa utilizar o gráfico dos 60 minutos. Se você utilizar o gráfico do... Ó, aqui, ó. 1,5. Esse outro aqui. 2,27. Que essa aqui basicamente é a metodologia que ele usa. Só que quando você vai para o gráfico diário, a porcentagem acaba se tornando maior. E, ó, 2%. A porcentagem acaba se tornando maior, então você... como é que posso dizer? Funciona de uma forma diferente, entendeu? Você demora um pouco mais, porque você vai pegar mais porcentagem, você vai pegar 5, 6%, então demora um pouco mais. E não é tão rápido assim, tão utilizando a volatilidade como a gente imagina. De uma forma mais efetiva, o gráfico de 60 minutos ele vai ser melhor para atingir 2 a 4%. Vamos colocar aqui Vevar. E isso você pode fazer day trade, pode fazer swing trade. Por exemplo, se for uma entrada mais próxima ao final do dia, você pode acabar levando a operação para o próximo dia, né? Aí você precisa decidir o que é melhor. Por exemplo, se você vai fazer só uma entrada no dia, entendeu? Se não, se você vai atribuir algum outro critério para o gráfico diário. Por exemplo, quando o gráfico diário tiver uma boa inclinação, aí você procura os inside bar. Vai ser bem mais direcional ainda. Então você acaba diminuindo o drawdown também. Aí isso vocês precisam ir adquirindo e mexendo ao longo do tempo. Mas para via varejo também funcionou muito bem. 8,62, 56% das operações e o fator de lucro 1,96. O vídeo de hoje é esse. Quem quiser aí as programações, é só
falar comigo, né? Deixa o like e se inscreve no canal. A única coisa que eu peço é para vocês se inscreverem, para eu poder mandar a programação. Posso até exportar aqui e colocar um link e mandar para cada um que me mandar a mensagem. O link direto para fazer o download, então seria só exportar no Profit. Ficaria mais fácil ainda, certo? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou.